Finalzinho do mês de agosto de 2024 e a gente aqui no nosso grupo Saúde nos Novos Tempos recebendo colegas e amigos, né, que compartilham esses tempos onde a saúde está sendo vista sob um novo olhar. Muita coisa, eu acho, na área da saúde vai começar a mudar. A conscientização, o conhecimento mais livre, que por mais que muitas coisas ainda sejam censuradas, eles não conseguem censurar tudo e a gente acaba tendo oportunidade de discutir assuntos que antes não chegavam realmente para a comunidade. Então, a internet está tendo uma função muito importante nesse momento. E esse canal aqui, esse grupo que nós criamos, é um grupo de conscientização sobre, em geral, os nossos comportamentos e a nossa saúde. Tá? As entrevistas com a Ivone, com a doutora Débora, com o professor Rudimar. O professor Rudimar também vai voltar ao nosso programa, e ele é um homeopata, e homeopatas, vocês sabem, não tratam doenças, homeopatas tratam pessoas. Então, a doença, ela é gerada por comportamentos da pessoa, né, ou faltas de conhecimento, muitas vezes. Aqui, num país de terceiro mundo, falta realmente conhecimento para nós, né? E também isso vale para as nossas escolas, né? O meio acadêmico também, tudo isso começa a ser questionado. E no meio desse questionamento, você está aqui com a gente fazendo um trabalho junto hoje, por exemplo, com a Ivone Cardoso, para entender a relação que tem dinheiro e o fígado, né? E também o pâncreas e o trabalho. Isso do ponto de vista que ela vai trazer para vocês da alquimia, que é uma das especialidades desta naturopata clínica que está conosco na Aquarius aí, Web TV, há muito tempo, desde que nós tínhamos programas de TV, trazendo conhecimento, treinamento, simpatia, alegria, força, ela aposta num mundo com mais saúde. Então, ela aposta em vocês. Ivone, seja bem-vinda. Eu vou deixar você falar agora até o finalzinho da nossa live, e depois a gente vai abrir para perguntas para o pessoal. E eu vou pedir que vocês deixem os seus microfones fechados, porque eu não tenho como separar só o da Ivone, ok? Então, vocês deixam de vocês fechados para que a tela não fique mudando enquanto ela vai conversando com vocês. Vamos lá, Ivone. Então tá, pessoal, boa noite. Que, que este conhecimento toque vocês um pouquinho mais, né, para o nosso crescimento. Esse conhecimento que eu pincelo de vez em quando aqui nas lives tem fundamentação dentro da Escola de Alquimia, né, da Escola de Alquimia de João Aleixo, que é o nosso grande alquimista da época, né? E eu fiz toda a Escola de Alquimia, inclusive nível avançado, paralelamente à naturopatia. Então, eu gosto muito de trazer esse assunto, porque ele traz uma clareza para que a gente possa ver com olhos mais abertos as coisas que estão acontecendo conosco, e as coisas que estão acontecendo com quem nós estamos tentando auxiliar também, né? E talvez através do nosso olhar mais amplo, nós possamos levar, né, para essa pessoa que está ali diante de nós, precisando de uma medicação, de um remédio, de uma ajuda, podemos levar um pouco de clareza, né, para que ela tenha um entendimento maior do que está de fato acontecendo, tá? Então, vamos lá, nós não vamos falar só sobre fígado e pâncreas, tá? Eu também quero falar o assunto que todo mundo ama, que é relacionamentos, tá? E essa parte dos relacionamentos, ela é fundamental para nós, né? Principalmente, eu estou dizendo para nós, como humanos, porque nós nos conectamos, nós relacionamos o tempo inteiro, né? Seja com quem for, né? Com o nosso vizinho do lado, com a pessoa lá na padaria, com, né, o caixa do mercado, tudo são conexões que podem ser difíceis ou leves, né? Pesadas ou leves, depende do nosso comportamento, do nosso estado interno, né? De como as coisas acontecem. Então, tem a questão também que eu vou trazer hoje para vocês, que a gente já vai começar com isso agora, quem é esse guerreiro dentro de nós, né? Quem é esse guerreiro, quando é que ele acontece dentro de nós, né? E eu amo essa compreensão, porque a partir disso tu começa a olhar as pessoas e já perceber quem é o guerreiro nela. Só com essa pincelada que vocês vão ter, porque isso são assuntos muito profundos, estudados dentro da escola de alquimia, mas aqui a gente vai ter essa visão ampla, mas esclarecedora, vocês podem ter certeza, tá? Então, aqui nós temos um desenho de um mapa, aqui,
que a Carla colocou, né? Aqui nós temos 12 casas, né? O que é exatamente isso, assim? Isso é um campo eletromagnético ao nosso redor. O mapa, ele traz a informação dos 12 assuntos da nossa vida. Então, qualquer assunto, e eu gosto de perguntar isso às vezes para os meus clientes, assim, ó, qual o assunto na tua vida que não está bom? Ah, o assunto que não está bom, minha situação lá com meus filhos. Tá lá na casa 5. O assunto que não tá bom é minha família, tá assim, ó, estamos brigando, os irmãos, a gente não se entende, a gente se reúne, briga, e o pai, a mãe, esse negócio, eu tenho muitos traumas com meu pai, que minha mãe não aceita, pá. Casa 4, né? Eu tô, assim, com muita dificuldade mental, isso, aquele outro, casa 10. Então, todos os assuntos, que são 12 casas, que está no mapa de todos nós nascemos inseridos num campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético tem 12 assuntos vinculados a 12 signos, que esses signos trazem o quê? Desafios. Quando uma pessoa diz assim para mim, eu sou assim porque eu sou de Áries. Não. Você não é de Áries, você é um ser divino que está tendo uma experiência e um desafio dentro do aspecto de Áries. É um desafio, não é o que você é. Você é um ser divino. Então, a gente tem essa, digamos assim, essa linearidade, às vezes, né? E eu digo que o ego daí vem também, né? Não, porque eu sou assim, porque meu signo é o melhor, porque o meu signo é isso, porque o meu signo é aquilo, eu sou assim. Então, assim, são as prisões da mente, né? As prisões mentais que fazem com que a tua vida fique limitada e tu fique repetindo padrões que não são bons. Porque se o padrão é bom, ok, ótimo. Se ele está te impulsionando para a tua vida, ok, ótimo. Mas se ele não é bom, se ele não é bom, você fica batendo naquilo ali, por causa que o teu ego está dizendo que tu é desse signo, então tu vai ser assim. Então, se eu digo assim, ó, eu sou desse signo, e eu nasci assim, eu vou morrer assim, o que eu estou dizendo? Eu não vou ter evolução. Não é isso que você está dizendo para a alma? Não, nós não vamos ter evolução, porque a gente nasceu nesse signo aqui, e então eu vou ser assim até morrer. Então, assim, ó, quando a gente compreende que aquilo é só um desafio, e o desafio daquilo ali é a evolução, a gente começa a abrir a nossa mente. Né? Então, o propósito de todas essas lives é fazer com que vocês comecem a sair dessa linearidade e comecem a entrar nesse campo mais expandido, num campo quântico. Então, a gente vai começar agora falando e o que isso tem a ver com a nossa saúde, né? Óbvio, porque aqui é que nós vamos entrar nessa via de mão dupla, tá? Lembrem disso que eu estou falando, uma via de mão dupla. Então, quando a gente trata o aspecto daquela realidade, a gente está ajudando a saúde. Quando a gente vai para a parte física da saúde, a gente ajuda o aspecto daquela realidade. Então, nós vamos olhar para isso agora, pensando, bom, então, se eu tenho um problema em tal órgão, se eu tratar meu órgão, eu vou melhorar o aspecto ao qual ele está vinculado. Sim. E se eu conscientemente começar a melhorar a minha visão, o meu comportamento, a minha postura diante daquilo na minha vida? O que eu faço? Eu melhoro o corpo físico, eu melhoro dentro do meu organismo. Então, via de mão dupla. Carla, vamos passar? Vamos começar, então, com o que eu falei, que é sobre o guerreiro. Quem é o guerreiro dentro de nós, né? Então, vocês vão se autoanalisar agora. O Áries, que é a casa 1, tá? Ela pertence, no campo magnético, ao pulmão direito e o braço direito. Então, assim, o guerreiro, ele pode ser um guerreiro que tem coragem, ele vai à luta, eu vou fazer, não importa se é difícil, se é desafiante, não importa, eu vou fazer, eu vou me meter nesse empreendimento, eu vou fazer essa tal coisa, eu vou fazer. O guerreiro, ele tem coragem. Ou ele está no medo.
E se ele está no medo, ele está no lado oposto do guerreiro. Então, ele é um guerreiro encolhido, retraído. Então, ele diz, não, mas isso é arriscado. Ah, mas se não der certo? Ah, mas daí não sei o quê. Aí eu posso perder dinheiro. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas aí eu investi e perdi. Ah, mas... Então, ele não arrisca nada, né? Ele não se move, ele está na estagnação, tá? O guerreiro é do signo de fogo. Fogo é movimento, né? Você já viu fogo parado? Não, né? Ninguém nunca viu fogo parado. O fogo, ele tem muito movimento, tá? Então, o Áries, ele traz um movimento desse guerreiro que vai e enfrenta todos os desafios. Áries, ele é a força que traz, quando você nasce, a sua primeira respiração. Então, ele tem vínculo com o pulmão, porque quando você dá essa respiração, você está dizendo sim à vida. Você tem a coragem de respirar, trocar o seu processo respiratório na hora do nascimento, tem que trocar. Você estava respirando através do cordão umbilical, você vai fazer uma respiração pulmonar agora. Então, você vai fazer essa a ação de coragem. E aí, esse guerreiro, ou ele passa a ter influência, se ele for um guerreiro de coragem, ele passa a ter influência em todos os aspectos que estão no nosso mapa. Todos os aspectos que estão e fazem parte da nossa vida. Eu tenho que ter coragem para buscar trabalho. Eu tenho que ter coragem para ir para a escola e me relacionar com outras pessoas. Eu tenho que ter coragem para me comunicar. Eu tenho que ter coragem para ir à luta, seja no que for. Eu tenho que ter coragem para me relacionar, para enfrentar, porque é muito desafiante construir uma família, ter filhos. Eu tenho que ter coragem para isso. Então, aquele que não tem, ele não faz isso. Ele vive num processo retraído. E o que mais que esse guerreiro traz para nós, tá? Ou a guerra ou a paz. A casa de Áries é uma casa de guerra, tá? Aquela pessoa que compra briga por qualquer coisa, ela está sempre querendo comprar briga. Então, aí tá o desafio dela é o quê? Se mover desse guerreiro retrógrado para um guerreiro evoluído. Aquele que faz o movimento sem medo, se libertando do medo que aprisiona ele e se movendo através de uma paz, de um processo de confiança na jornada. Porque isso aqui que a gente vive é uma jornada. Então, quando a gente pensa em saúde em relação a Áries, nós vamos pensar em pulmão direito e braço direito. Dentro dessa área de pulmão, que está a nossa respiração, nós temos o quê? Toxinas, processos inflamatórios, dificuldade de respirar fundo, dificuldade de liberar toxinas através dessa respiração. E ali estão também as nossas emoções. As nossas emoções, elas vão influenciar o terreno biológico. E vice-versa. O terreno biológico, se a gente estiver doente, as nossas emoções também vão ficar doentes. Quando uma pessoa tem muito medo, ela começa a ficar doente fisicamente. E ela começa a respirar curta. A respiração dela passa a ser curta. A pessoa que consegue entrar no estado de paz e de relaxamento e de confiança, ela respira com profundidade. Ela não respira na superfície. Ela inspira bastante oxigênio, ela enche os pulmões e ela expira. Ela solta as toxinas. Então, ela ajuda o sangue a se renovar o tempo inteiro. O sangue é o fluxo da vida. Vamos adiante, Carla. Do outro lado, né, exatamente do lado oposto, se vocês olharem lá no mapa, né, é do lado oposto, nós temos o signo de Libra, que é um signo de ar, tá? O signo de Libra, ele pega o braço esquerdo e pega mais a área do coração, porque o nosso coração, ele está no meio, mas ele está inclinado para o lado esquerdo.
Por isso que a gente diz que o coração é do lado esquerdo. Na verdade, ele é no meio. Mas como ele tem a inclinação do lado esquerdo, ele pega mais essa área da casa 7. Mas a gente sempre considera ele como central, tá? Então, ele pertence também a Áries. Mas muito mais, ele vai pertencer à parte dos relacionamentos. Por quê? Que ele vai pertencer à área dos relacionamentos? Porque o coração, quando ele se abre, ele se relaciona. Ele se conecta. E quando ele se fecha, não. Acabou o relacionamento. Não é assim na vida de vocês, vocês percebem assim, ó, se eu gosto de alguém, eu confio em alguém, eu abro meu coração e me relaciono com a pessoa. Se essa pessoa faz alguma coisa que eu não goste, que eu perca a confiança nela, eu me fecho. E me afasto. Então, o que acontece? Eu corto o relacionamento. Então, assim, lembrem o tempo inteiro em toxinas e emoções. O que interfere na nossa saúde de forma negativa são as toxinas e as emoções. Quando eu curo isto em mim, eu melhoro o aspecto. Ou seja, se eu curar as minhas emoções, eu vou melhorar os meus relacionamentos. Se eu me abrir essa capelinha, né, coração-pulmão, se eu abrir isso, abrir o meu centro cardíaco, eu melhoro todo o meu corpo, eu melhoro todos os aspectos, porque esse centro está relacionado com o todo, de todo esse aspecto em volta de nós. Então, eu vou melhorar tudo para mim, para minha vida física, para minha vida emocional. Então, sempre tem vínculo com saúde e emoções. E lembrem que existem as duas mãos. As duas mãos é via dupla. Campo eletromagnético, campo de informação. Vamos adiante, Carla? Ali, na casa 2, depois a gente volta no mapa de novo para localizar isso, tá? Na casa 2, nós temos a área do fígado e vesícula, tá? Então, no fígado e na vesícula, eu até vou contar uma historinha para vocês disso aí. A casa 2 é a casa da matéria, é a casa das posses, é a casa das finanças, onde a gente conquista as coisas. Ali nós temos também a mesma coisa. Eu posso ter medo, viver no medo, ou eu posso viver uma confiança do meu guerreiro em me lançar em novos projetos. Porque se eu vou fazer um financiamento para comprar uma determinada coisa, eu tenho que ter confiança, eu preciso ter essa confiança. Então, eu estou investindo e eu vou confiar que o que eu fizer vai dar certo e eu vou conseguir honrar aquilo ali. Se vocês têm um carro, vocês querem trocar esse carro, ou nem têm um carro, querem comprar um carro, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que confiar que esta área tem força para resgatar o necessário, com certeza, para honrar aquilo ali. Quando essa área, que é a área das finanças, está assim, ó, repleta, plena de crenças, que vem lá do papai e da mamãe, né, que vem aquele monte de crença, não, a gente não pode arriscar, a gente não pode, a vida é muito difícil, tu não precisa ter isso, isso, aquele outro, e dinheiro isso, dinheiro aquilo, sabe aquelas coisas todas negativas? Então, eu fico com uma casa enfraquecida. Então, quando a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, o que nós temos gravado deles? Uma vida muito difícil, uma vida de muita luta, uma vida de muito sacrifício. Se esse é o registro que nós temos, nós podemos estar repetindo os mesmos padrões, as mesmas crenças internamente, inconscientemente, mesmo que a gente não queira. Porque não se trata de querer, porque ninguém quer. Mas a gente repete através deste padrão que está ali gravado em nós. Então, a área do guerreiro que entra em todas as casas, vai lá e te deixa com medo. Então, tu não entra num projeto novo. Tu não investe nada. Eu tenho esse carro aqui, já que eu consegui comprar, vou morrer com ele. Porque agora já paguei, nem pensar. Nunca mais eu troco para não fazer o financiamento. Então, eu estou dizendo o que para o universo?
que eu tenho medo, que eu não confio em mim, que eu não confio na vida, tá? Então, isso eu interfiro lá na área do meu fígado, porque o fígado, que é a casa de touro, é a parte do dinheiro. Se meu fígado está doente, se eu acumulo muitas... Vamos olhar as emoções negativas do fígado. Raiva, ódio, frustração, ressentimentos, algumas coisas mais, talvez mágoas também, que é uma oscilação só da raiva, tá? É só uma oscilação. Ah, eu sou magoado. Na verdade, tem raiva. Mas aí tu não quer admitir que tem raiva, então tu diz que tu é magoado. Então, fica aquela oscilação da mesma coisa, do mesmo. Então, tudo isso gera o quê? Gera um padrão inflamatório para o fígado. Então, as emoções interferindo na saúde do nosso órgão. Um fígado que não consegue liberar as toxinas, porque toxina, gente, não tem, né? Eu digo isso para vocês, não tem como se livrar mais hoje de estar num mundo que não tem toxina. Isso não existe. Ah, mas eu só como orgânico. Não existe só orgânico. É mentira. E olha, é muito complicado achar orgânico. Que seja orgânico. Tá, daí eu acho orgânico e tenho dinheiro para comprar orgânico, que é o dobro do preço, tá? Tudo certo. Tá. E o ar que tu respira? E o banho que tu toma? E os produtos que tu usa ali quando tu vai tomar um banho? Né? E a maquiagem, enfim, né? É infinito. É infinito. E as panelas. Então, assim, tudo tem toxina no mundo. Hoje, tudo tem toxina. Então, assim, não adianta a gente querer se livrar assim da forma como a gente pensa. A gente tem que saber que nós temos que estar constantemente cuidando da nossa saúde, limpar o corpo, se desintoxicar, se nutrir, cuidar da nossa imunidade, que é o foco do nosso projeto aqui. É olhar para a nossa imunidade é o nosso terreno biológico tem que estar bom. Se eu estiver cheio de emoções ruins, esquece que o terreno biológico não está bom. Qual a tecla que eu mais bato aqui com vocês? Estresse, né? Por quê? Porque o estresse derruba a imunidade e o estresse inflama o terreno biológico. E ele faz o quê? Ele faz com que o terreno seja propício a acumular toxinas. Porque muitas toxinas entram e saem, muitos patógenos entram e saem do nosso corpo. Acontece que, se eu tiver repleto de emoções, com aquela carga horrível sobre o meu corpo, sobre o meu fígado, é muito mais difícil que aquela bactéria que entrou vá embora, é muito mais difícil que aquela toxina saia do meu corpo, é muito mais difícil que aquela carga viral se cure. Aí a pessoa tem dificuldade de curar, muitas vezes, porque a carga emocional dela está ali. Então, ela tem um estresse emocional naquele órgão. E se ela tem um estresse emocional na casa do fígado, ela tem um estresse financeiro. Eu vou contar a vocês eu acho que deve fazer aí uns, sei lá, uns 15 anos por aí, que eu atendi 2 rapazes, eles eram sócios. E quando eu examinei eles marcaram consulta no mesmo dia. Eles vieram os dois. Eles tinham uma empresa, né, e eles eram sócios. Ele era numa cidade vizinha onde eu atendia. Aí, quando eu atendi os dois, eu descobri um patógeno que estava nos dois, no mesmo órgão. Eu não lembro bem se era fígado ou era pâncreas, era ali naquela área, já faz muitos anos. Mas eu registrei o que aconteceu. E eu lembro que eu falei assim para eles, olha, quando a gente conseguir liberar isso aqui, de repente umas 3 sessões por aí, vocês vão tomar essas coisas. Eu fazia os processos de detox também, né, que eu tenho os equipamentos e tal. Vocês vão melhorar a parte financeira de vocês também da empresa. Aí eles acharam muita graça daquilo, eles disseram assim, ixi, agora é ruim, porque agora está entrando janeiro, fevereiro, a gente fica sem trabalho. E eu falei, tá bom, né? Mas eu estou te dizendo que não é bem assim que funciona. Tá, tudo bem, isso era por final de novembro ali, início de dezembro. Eu lembro que eles falaram em janeiro e fevereiro. E aí, quando foi no final de fevereiro, eu recebi eles não vieram mais, que eles fizeram sessões, aquilo ali se curou, e eu disse, olha, não tem mais nada. E eles voltaram. Quando eles não voltaram, eles mandaram uma mensagem, não tinha WhatsApp na época, aí eu nem sei, faz anos isso, tá? Não tinha WhatsApp, era mensagem mesmo. E eu recebi a mensagem, e na mensagem dizia assim, ó, muito obrigada pelo teu trabalho, porque em janeiro e fevereiro, que nós sempre ficamos olhando para as paredes sem
nada para fazer, nós tivemos que contratar pessoas para a empresa, porque nós fomos chamados para fazer uma grande obra e fazer toda a estrutura daquela obra. E aí nós tivemos que contratar pessoas, isso nunca tinha acontecido na empresa. E aí eu fiquei super feliz, porque eu estava passando um conhecimento para eles que a princípio eles negaram, mas aconteceu por quê? Porque curou o órgão. Então curou o aspecto. Essa via de mão dupla que a gente tem que entender, que parte da minha vida que não está funcionando tem uma via de mão dupla. O que é mais fácil para mim? Curar meu físico? Cura meu físico. Tu vai lá e tu vai parar com as tuas emoções expressivas de forma negativa. Por exemplo, o som, cada órgão tem um som, tá? Eu não vou recordar de todos, mas o fígado eu sempre recordo, porque é muito forte, né? As pessoas têm muitos problemas no fígado. O som do fígado é o grito. Aquela pessoa que fala gritando. Ela não consegue falar num tom assim, normal. Ela fala sempre gritando. Se você perguntar alguma coisa para ela, ela vai te responder gritando, de forma agressiva, reativa a qualquer coisa, tá? E ela não se dá conta. Ela acha que aquilo é o normal dela. Aí, se você vai lá olhar um fígado e melhora a condição dela de saúde, ela muda essa forma de se comunicar. Eu tive uma amiga que ela gritava muito com o marido, e um casal muito querido, assim, eu amo eles. E aí eu falei uma vez assim para ela, minha amiga, ela mora numa outra cidade, bem longe, e eu morava em Porto Alegre. Minha amiga, assim, ó, eu queria passar em um feriadão contigo, para fazer uma coisa contigo, eu quero te ajudar num negócio. Daí ela, tá, mas não sei o quê, mas isso, mas aquilo, eu, não, mas deixa eu passar aí um final de semana contigo. Vai ter um feriadão aí, e aí eu vou para aí, vamos fazer uns detox juntas, tal, né? A gente gosta muito uma da outra, a gente se fala quase todos os dias. Aí, tá, daí eu fui para casa dela. Era bem longe, quase um dia inteiro de viagem. Tá, daí cheguei lá, vamos combinar amanhã para começar a fazer o processo, tá? E aí a gente começou a fazer o processo de limpeza do fígado dela, tá? Porque eu sabia que tinha que ser o fígado ali, né? O foco, né? Daí passamos pelo processo. Na noite que a gente começou a fazer aquele processo, naquela noite ela teve sonhos que saíam uns bichos de dentro dela, ela enxergava saindo uns bichos do fígado dela, os bichos. O que eu falo aqui? Que os miasmas, que a gente fala em miasma, que é a forma energética que se cria pelas nossas emoções. Aquilo se cria e fica preso em nós. Então, quando nós detoxificamos um órgão, melhoramos a condição dele, inflamatória, melhoramos o fluxo da homeostase celular daquele órgão, o que acontece? Aquela carga de miasma não tem mais terreno biológico, não tem mais ambiente, ela tem que ir embora. Aí o que aconteceu foi muito engraçado, porque no outro dia de manhã, quando a gente se encontrou para o café, ela falou bem baixinho comigo. E eu falei, ai, quero te contar. O que tu quer me contar? Os sonhos que eu tive, os sonhos. O que tu quer me contar? Os sonhos. Aí eu falei, que sonhos? Ela contou que saíam uns bichos horríveis, né, do corpo dela, que ela enxergou no sonho, saindo aqueles bichos, pareciam uns monstros, assim, eram os teus monstros que tu criou, né? E ela falou, ai, não tem nem vontade de falar. Ela não tinha vontade de falar. E ela nunca mais gritou. Até hoje ela cuida muito do fígado dela e ela construiu, digamos assim, um relacionamento melhor com o marido, porque qualquer coisa que ele falasse, ela gritava. Ela se expressava sempre no grito e aí ele ficava bravo com ela. Então eles estavam sempre brigando. E daí aquilo melhorou, assim, o relacionamento deles melhorou muito, muito. E até hoje ela fala, se mesmo eu vou fazer um detox no meu fígado, que bom, faça. Tô percebendo que eu tô ficando alterada, ela já se dá conta, entendeu? Ela começou a se tornar consciente. Então, eu digo, é isso que nós temos que fazer com a nossa vida. Nós temos que nos tornar conscientes. Eu tô ficando reativa, eu tô tendo alguma emoção exacerbada, eu tô prejudicando um órgão. Eu tô prejudicando uma parte do meu corpo. Pode ser o cérebro, pode ser o que for. Eu tô prejudicando uma parte do meu corpo. Então, eu preciso fazer uma detoxificação ali, eu preciso melhorar minha condição imunológica ali, para controlar os padrões inflamatórios e melhorar minhas relações. Porque a vida é relações.
Vamos adiante, cara. Aí do outro lado, então nós temos a área do fígado, né, do lado direito aqui, né? E do lado esquerdo, na mesma linha, nós temos a área do pâncreas, que a gente chama dentro da medicina chinesa, baço pâncreas, porque é um sistema integrado, assim como o fígado é vesícula, tá? O fígado produz a emoção e deposita na vesícula. Quantas mulheres, mães, nossas mães, ainda têm vesícula? Ou tinham? A maioria não tinha. Porque a raiva às vezes no relacionamento, que elas não podiam se expressar, elas não podiam ter a vontade própria na vida delas, às vezes com muitos filhos, muitas tarefas, né? Não conseguiam nem ter tempo para olhar para si mesmas, ainda tinham que servir os maridos, de todas as formas, mesmo cansadas, não importa. Porque era assim a educação antigamente. Então, o que acontecia com essas mulheres? Elas criavam muitas pedras na vesícula, porque a emoção do fígado, da raiva, fazia o quê? Materialização na vesícula. Então, e todas as mulheres com mais idade que eu atendo, eu sempre pergunto, tem vesícula ainda? A maioria não tem. E a tua mãe? Ah, minha mãe também não tinha. Tirou. Por causa disso, porque se materializa. As nossas emoções se materializam, assim como os medos se materializam em pedras renais, cálculos renais. É nossos medos. A pessoa que faz cálculo renal é materialização de medo. Então, a área da vesícula e fígado, elas estão juntas. E baço e pâncreas também. Baço tem a ver com a nossa imunidade. É importantíssimo para a nossa imunidade. Pâncreas, ele tem a ver com o infinito da nossa saúde. E aí essa pessoa tá assim, sempre come, fica inchada, sempre tem desconforto, tá sempre assim, sempre com uma coisa, isso, aquele outro, e é o pâncreas que não tá legal. Vocês olhem para o mundo e vejam quantas pessoas diabéticas, por uma condição, a diabetes tipo 2, estou falando, tá? Que é a maioria. Diabetes tipo 2 é uma condição de saúde, não é uma doença. É uma condição. E que condição é essa? Eu falo assim, que condição é essa? Não, os médicos não dizem. Eles sabem que é uma condição. É um estado de desequilíbrio do órgão. Mas por quê? O que está por trás disso? O que está por trás disso são as toxinas, são as emoções. Porque o pâncreas é o quê? São os medos da falta. Medos da falta. Então, a história da humanidade vem através de muitas guerras, onde faltava coisas, risco de não ter. E hoje esses medos vêm sendo trazidos também através de pandemias, né? Governos, que vêm trazendo essa mesma energia. E aí o pâncreas, ele já está, talvez, muito sobrecarregado. O que ele faz? Ele acumula mais essa energia. Carência. Quando vocês pensam em carência, é pâncreas. E essa carência, ela pode ser do nível físico, da matéria, né? Do medo ou da escassez, mas ela também pode ser emocional. A carência emocional. Quem é mais velho aqui teve aquele colo de mãe, aquele afeto, a mãe tinha tempo para isso. Não é que ela não quisesse, ela não tinha tempo. Então, muitos de nós somos pessoas carentes do afeto da mãe. Ela não recebeu, nem sabia dar. Não recebeu da mãe dela, porque a mãe dela deve ter tido 10 filhos. Que tempo que tinha para dar carinho, atenção e admiração, e não tinha. Tá? E aí, o que acontece? Você vem com aquela energia de carência, e se você não cuidar bem do seu pâncreas, aquele terreno biológico vai acumular parasitas, vai acumular bactérias, e vai fazer com que seu pâncreas não funcione bem. Aí vem a diabetes tipo 2, que é uma condição. Aí você tem uma alimentação errada.
não melhora essa alimentação, não sabe melhorar a alimentação, porque médicos, eles não estudam nutrição, vocês sabem disso. Então, se a pessoa não procurar um profissional que entende um mínimo para orientar ela vai fazer o quê? Ela vai ficar dependente de remédio pro resto da vida. Vai continuar naquela condição de desequilíbrio. Até as coisas talvez piorarem, porque podem piorar ao longo dos anos. Então, o que acontece quando a gente pensa em pâncreas? É a área de virgem. Virgem é organização, trabalho e a saúde. Quando a gente pensa, quem é que comanda a saúde no nosso corpo? É o cara aí. É aí mesmo. É a energia desse que é o virginiano. Terra, porque terra, nosso corpo é elemento terra, forte, minerais, né? Matéria, né? Então, eu queria trazer para vocês esses 4, porque são os assuntos que a gente mais olha durante a nossa vida, que é o nosso dinheiro, né? A força da gente ter coragem para ir atrás das coisas que a gente quer na vida, da gente se mover, se relacionar, porque eu tenho que me abrir, eu tenho que me permitir para me relacionar. Então, também envolve o medo, ou a ausência dele, que aí entra a permissão. Eu vou em busca das minhas conquistas materiais, então, tá o signo relacionado ao nosso órgão, que é pâncreas. Então, se a pessoa não consegue trabalho, já me aconteceu de eu pegar pessoas, não consigo trabalho, consigo trabalho, consigo trabalho, tá? Então, vamos lá, vamos fazer uma análise no corpo. Aí, vou lá, o pâncreas doente, aí a pessoa não consegue trabalho. Melhora a condição do pâncreas, a pessoa consegue trabalho. Porque é campo eletromagnético. Eu quero que você sempre lembre disso, ó. É um campo eletromagnético. O campo eletromagnético faz o quê? Ele atrai ou ele repele. Uma coisa ou outra. Se ele não tem força, ele não vai atrair. Então, automaticamente, é como se ele estivesse repelindo. Se ele não está atraindo, ele está repelindo. Eu preciso desse trabalho, eu preciso muito do trabalho. Mas você confia em si, você tem força, você acredita que você pode entrar nesse desafio desse trabalho, é um trabalho, enfim, né, bem desafiante, não sei o que, não sei o que. Eu tenho uma amiga que entrou para a For Life. Ela não está desenvolvendo assim, porque ela trabalha muito, sei que ela trabalha muito. E ela aconteceu isso. Ela veio para mim com muito, muito, muito medo, mas um trabalho maravilhoso pela frente, mas era um tremendo desafio. Ela tinha que saber falar inglês e ela não conseguia. Aí eu disse para ela, olha, se é só isso, porque o resto, tudo tu sabe, tu domina todo o resto. Tu não vai falar inglês o tempo inteiro, tu vai falar inglês só quando tiver as reuniões, né, da empresa multinacional. Aí ela, mas eu fico nervosa, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu ajudei ela, e ela tá lá na empresa até hoje, já tem alguns anos. E ela tá muito bem. Mas ela teve que vencer o quê? Os medos. Ela teve que se fortalecer. Hoje ela toma For Life. Graças a Deus. Ela tá tomando For Life. Então, assim, a mesma coisa. O pâncreas vai acumular patógenos, vai inflamar, não vai produzir, não vai fazer suas funções, não produzir as enzimas pancreáticas, que todos os órgãos produzem alguma coisa, e todos os órgãos têm suas funções, têm sua fisiologia. E se ele não está fazendo corretamente aquilo, não está produzindo, é porque ele tem acúmulo, e às vezes, muitas vezes, são as emoções. Aquela pessoa que está sempre carente, sabe? Aquele ser carente, de natureza, assim, natureza carente. Aquele ser é o candidato número 1 a ter uma diabetes. Meu pai, há muitos anos, muitos anos ele morreu, faz muitos anos. Eu não conhecia nada do que eu conheço hoje, nada, nada, nada. E o pai, ele morreu pela diabetes. Ele tinha diabetes nível 1, né, diabetes mellitus. Então, eu lembro que a gente tinha um alçapão, ainda tem lá, a mãe morava lá até ano passado, quando ela faleceu, um alçapão enorme no apartamento, e ela atrulhada de comida. Mas era um absurdo que tinha de comida lá em cima.
E eu ficava olhando aquilo, eu era criança e olhava aquilo. Para que eles compravam tanto daquilo que já tinha tanto, entendeu? Para que tanto saco disso, tanto isso, e tanto aquilo, tanto? Se já tem um monte, para que mais? Porque o pai viveu a época da guerra, onde faltou. Então, ele tinha o que? A energia da carência. Na época eu não entendia nada, né? Mas ele tinha o sentimento de que pode faltar. Então, ele acumulava através desse medo e desenvolveu diabetes. Então, quando a gente cuida dessas emoções, começa a perceber que comportamentos que eu estou tendo que não são saudáveis, eu posso estar afetando alguma parte do meu corpo? Sim, eu vou estar afetando alguma parte do meu corpo. Se são os pensamentos, eu vou afetar o quê? Eu vou afetar o meu mental. Se eu não consigo controlar meus pensamentos, sempre no negativo, sempre, sabe, naquele pensamento, mas isso, mas não sei o quê, a pessoa não consegue olhar nada de forma positiva na vida, ela vai afetar o mental dela, vai afetar o quê? As glândulas. Daqui a pouco ela deita e não dorme, porque ela está preocupada, porque é tanto pensamento negativo, quando ela vai para a cama, ela não relaxa para dormir. E vai começar a afetar uma série de situações que estão em volta. Por exemplo, né? Vou pegar um exemplo. Aqui do lado esquerdo, né? O olho esquerdo, ele pega a casa 11. A casa 11 é a casa do futuro. É quando eu confio no futuro. Quando eu consigo ter uma ideia que no futuro eu vou estar melhor do que eu estou agora. E todo mundo quer estar melhor amanhã do que hoje, né? Todos nós queremos que amanhã a gente possa estar melhor do que hoje. E se eu tiver um monte de pensamento ruim, negativo, e eu vou para a cama com esses pensamentos, e eu durmo com esses pensamentos, eu estou afetando a minha visão do futuro, eu estou afetando o meu olho do futuro. Aí as pessoas começam a ter problema de visão. E vão tendo mais problemas de visão. E vão se agravando. É por causa da idade. Não, é por causa da idade. Esqueçam isso de idade. É acúmulo de toxinas, é acúmulo de emoções negativas, é acúmulo de comportamentos nocivos, é falta de energia, força e vitalidade no corpo. Não é idade. Vamos indo? Olha, o que eu trago para vocês que pode nos ajudar para fortalecer, né? Quando a gente pensa em medos, eu tenho que ter energia para fazer o movimento, que é a área do fogo. O que vai me trazer energia, fazer movimento? Energia. Eu gostei do Guto ali no podcast, ali com o David Lizambi, que ele falou da mãe dele, que a mãe dele não queria tomar nenhum remédio da Forlife. Ele é o CEO da Forlife, a mãe não queria tomar nada. Normal, é assim mesmo. Aí ele falou assim, tá, tudo bem, mãe, né? Não insistia. Aí um dia a mãe estava desanimada, e ligou para ele e disse assim, meu filho, eu estou tão desanimada da vida, desanimada da vida. Você tem alguma coisa aí disso aí para mim? Aí ele tem. Aí ele levou o Energy para ela, né? Aí passou 2 semanas, ela já estava anunciando o Energy para as amigas, todas as velhinhas, tudo se reunindo na casa dela, já fazendo propaganda da Forlife para as amigas, né? Por quê? Porque trouxe energia, trouxe ânimo de vida novamente para ela. A coragem para se mover, começou a se mover novamente, né? Então, a casa de Ares é a casa de energia, de movimento. Eu me levanto e faço, eu me levanto e vou, me levanto e me projeto nas coisas, me levanto e vou buscar, vou de encontro àquilo que eu quero na vida. Tá? O Glutamine Prime também ele tem esse aspecto de limpar os medos, porque medo está relacionado com o intestino. O intestino é controle. Então, quando a gente tem o intestino doente, nós estamos segurando aquilo que nós temos que liberar. O intestino ele tem que liberar toxinas, ele tem que liberar o que não serve. Aí a gente segura todas as emoções negativas e o intestino vai sofrer. Então, o Glutamine Prime ele vai ajudar a liberar esse intestino, vai fazer um fluxo melhor, ele vai desinflamar, ele vai recuperar a flora, vai detoxificar a amônia, que eu falo sempre nisso, que é um gás extremamente tóxico para o corpo, né, oriundo das putrefações, de resíduos de bactérias, de resíduos da carne, que para ser metabolizado entra em putrefação.
Então, ele vai ajudar nesse processo. E o glutamine prime também ajuda os pulmões, porque ele tem o NAC. A cisteína ajuda muito. Ela é o mucolítico. Então, ela vai ajudar também a respirar melhor. A liberar essa respiração. Quando a gente diz assim, ó, eu vou fazer. A gente não respira fundo quando vai dizer isso. Eu vou fazer. E dá aquela respirada. Eu fui para um curso uma vez em São Paulo, uns anos atrás, era um curso de inteligência emocional. E aí tinha uma maneira, hoje eles usam ainda isso, tá? Em todos os cursos de inteligência emocional eu vejo que eles usam, porque às vezes postam algumas coisinhas, e eu olha lá. Eu tenho até hoje a madeira guardada. Era uma madeira bem grossinha, pequena assim, né? Retangular, e a gente tinha que dar aquela respirada para dizer o que a gente não queria mais para a nossa vida, e com a mão quebrar aquela madeira que alguém segurava. Mas era uma madeira retangular e grossinha, gente. Não era uma coisa muito fácil. Não era uma madura aquilo ali. Quando tu olhava, eu dizia, opa, eu vou quebrar em minha mão, né? Se eu bater nisso aí. E muita gente ficava lá chorando de dor na mão e não conseguia quebrar a madeira. Mas o exercício era respira fundo e diz o que tu não quer mais. Respira fundo. Tu tá trazendo quem? A força do guerreiro, a força de Ares. Que tu respira e toma tua decisão. E aí tu quebrava aquilo, porque aquilo era... Porque na madeira, antes da gente quebrar, estava escrito que a gente não queria mais. A gente escrevia na madeira. Lá com uma caneta, lá e da cor, um troço, a gente escrevia. Não quero mais isso, quero mais isso, quero mais isso. E aí tu quebrava, que era o símbolo de tu realmente destruir aquilo ali. E eu quebrei na primeira. A madeira tá ali quebradinha. Mas foi aquela respirada, que não é a força física, era perceptível. Não foi a força física que quebrou aquela madeira, porque minha mão é super pequenininha e é frágilzinha. Eu não tenho força nas mãos, assim, até para abrir as coisas, não tenho muita força nas mãos. Mas eu não me arrisco a esquecer de gravar uma live contigo, não. E eu quebrei na primeira, mas por quê? Porque eu trouxe o quê? A força que vem da alma, que é o Ti, né? Eu trouxe o Ti, não foi a força física. Foi muito rápido. Foi uma batida só e deu. E tinha gente que batia, já tava com a mão chorando de dor, não conseguia quebrar mais o negócio. Então, o glutamina, ele vai ajudar, tá, gente? Ele sempre vai ajudar a liberar essa parte do pulmão e liberar esse controle. Tá? A pessoa que tem dificuldade de liberar as toxinas, ela tem um intestino travado. Vamos lá, qual é o outro? Um plus, né, para melhorar a imunidade e controlar os processos inflamatórios, né? A gente nunca vai esquecer dele, né? Porque melhorou a imunidade, controla os processos inflamatórios, vai melhorar qualquer órgão do nosso corpo, né? E o Factor 5 também, né? No caso das situações que já estão num patamar mais elevado, como eu falei, a gente falou de pâncreas, né? O que a gente dá quando é problema de pâncreas, diabetes? É o Factor 5. Porque ali já tem um processo de doença autoimune. Então, é ali que a gente vai. Entenderam? Assim, deu para dar uma compreensão disso? Dê um dedinho aí para mim. A gente já vai responder as perguntas, antes a gente vai parar de gravar, mas eu gostaria de dizer para vocês que essa cara bonitinha desses suplementos, essa aparência de marketing americano, eles são remédios lá fora, tá, gente? São produtos com comprovação científica, milhares de artigos, tá? Estão no livro, o Transfer Factor Plus está no PDR, que é o livro da medicina americano que rege tudo que é antibiótico, anti-inflamatório no mundo, que está ali, é considerado um trabalho científico, tem comprovação. Na Rússia, nos Estados Unidos, os médicos prescrevem, tá? E são suplementos alimentares. Porém, mesmo na Rússia e nos Estados Unidos, eles são suplementos alimentares com eficácia comprovada cientificamente para ativar e modular, ou melhor, educar o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, ele vai sofrendo, né, digamos assim, uma disfunção ao longo do tempo, por todos os processos que a gente vai desenvolvendo e pela vida que a gente leva. Na nossa melhor idade, quando ele se torna essencial para que a gente tenha a vida que a gente tem direito, aí ele está totalmente desequilibrado. Então, é possível reconstituir isso, principalmente com o Transfer Plus, em pouquíssimos dias, tá? Em 10 dias, com o Transfer Plus, você consegue dobrar
a sua quantidade de células brancas comprovado através de hemogramas. E é um compromisso da empresa. Se você não conseguir fazer isso, eles devolvem o seu dinheiro. Mas você tem que ser acompanhado por um profissional, ele vai fazer uma análise do seu hemograma antes e depois, tá? Existem doses iniciais são doses mais intensas para tirar você de uma situação de risco ou de uma situação de extremo desconforto, ou se você estiver passando por um outro tratamento clínico. Como ele não tem contraindicações, você pode adequar ele ao seu tratamento clínico que você vem fazendo. Apenas a gente pede que, se você estiver em tratamentos, você converse com um dos nossos profissionais, a gente encaminha ali os exames, o diagnóstico, para ele dizer qual é a dose, porque são produtos de uma eficácia absurdamente rápida, absurdamente rápida. Eu recebi um depoimento hoje de uma amiga que começou há uma semana e ela perguntou, é isso mesmo? Não é possível, tu já tinha me dito que era bom, eu só estou tomando há uma semana. Eu disse, pois é, tem produtos dentro da nossa linha que ativam o sistema imunológico em 2 horas, não, nem foi citado aqui. Hoje considerado o melhor produto no mundo. É um dos produtos que está dentro da For Life, tem prêmios internacionais. Então, a gente não está aqui fazendo um merchandising de um suplemento qualquer. A gente está encantado com os resultados dessa empresa, a quantidade de depoimentos ultra rápidos que a gente vem recebendo. A gente não comprometeria a nossa imagem, a minha, da Ivone, da doutora Débora, professor Rudimar, que há tantos anos a gente vem construindo, né? Então, podem confiar. É claro que tudo vem ao seu tempo, você também precisa de tempo para confiar. Assista mais às nossas lives, faça suas perguntas e tire suas dúvidas com os profissionais que convidaram vocês para a live, tá bom? Tem uma equipe grande que pode ajudar você ou seus parentes e amigos a sair, né, mais rápido de um estado de dificuldade com saúde, porque ninguém merece. O mundo está doente, as doenças estão empilhadas, ninguém merece viver assim. E o nosso sistema nervoso vai sendo liquidado por isso. Acontece que aí quebra o sistema financeiro, quebra a família, e fica todo mundo sobrevivendo amargamente no planeta. Isso tinha que acabar. Por isso que a gente está nessa empresa, porque a gente viu um jeito de acabar com isso rápido, passar para um outro estado de saúde, né? Você que está passando aí no YouTube, já viu que o assunto é bom? Se inscreve no grupo Saúde nos Novos Tempos, lá no nosso WhatsApp. 2, 3 lives por semana, e você fica aí frente a frente com os profissionais para fazer as suas perguntas e ter condições de conquistar uma saúde muito melhor, muito mais rapidamente, tá bom? Muito obrigada a todos.